5 FIs baratos com altos dividendos. Fundos imobiliários, eles estão muito baratos e que ainda por cima eles estão pagando altos dividendos. Parece bom demais para ser verdade, não? Mas a verdade é que o mercado de FIs está cheio de oportunidades nesse momento. E nesse vídeo eu vou te mostrar 5 fundos com características que eu encontrei por aqui que me chamaram a atenção. Vou trazer esses FIs não como uma recomendação, mas como temas para o seu estudo de investimentos. E o que é mais importante do que isso, eu vou te dar dicas de como estar achando fundos imobiliários, né, de acordo com o seu perfil, que vão te colocar muito dinheiro no bolso, custando muito menos, que é melhor pagar mais, né, receber mais por um valor menor. Primeiro fundo, KNCR11. Para exemplificar, eu já vou começar o vídeo falando do primeiro fundo imobiliário, que eu vou mostrar aqui hoje para você. Considerando que ele tem mais de 220 mil cotistas, é bem possível que você já tenha ouvido falar nele, se você investe em fundos imobiliários. Estou falando do Kinea Rendimentos Imobiliários. O ticker dele é o KNCR11, é um fundo de tipo de papel, né, ramo do CRI, né? E no que ele investe? Ele investe quase tudo em CRIs indexados ao CDI, o CDI aí nas máximas, né? Com uma pequena parte em CRIs indexados à inflação. E cerca de 7% do patrimônio tem em LCIs, você pode ver aí na tela. Mais de 55% dos CRIs são do ramo de escritórios, né? Porém, ele tem também uma carteira bem diversificada, diga-se de passagem. A lista de CRIs aí, posso estar mostrando aí no vídeo, né? O dividend yield atualmente está bem alto, está em 14,32% e superou dividendos de 2023, né, até agora, muito altos. Preço-valor patrimonial de 0,94 vezes, um pouco de desconto, né, nesse fundo. E comenta aí se você já investiu nesse fundo, por que você acha que ele está barato, se ele paga bons dividendos. O que você está pensando, né? Podem estar me perguntando, Eliseu, eu já conheço, né, o KNCR, já ouvi falar antes, né, dele, de você, mas como eu posso afirmar que ele está barato e pagando bons dividendos? Eu vou por partes, né, nisso. Começando com a parte sobre estar barato. Se você já tem uma familiaridade com o mercado de ações, ele deve saber que as pessoas usam diversas estratégias diferentes para encontrar ações descontadas. Tem gente que usa o índice preço-lucro, né, nas ações, por exemplo, que compara o lucro da empresa com o preço dela negociada, né, no momento. Outros gostam de métricas, né, por exemplo, de retorno, como o ROA, retorno sobre ativos, o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, ou o ROIC, retorno sobre o capital investido. Outros têm formas mais avançadas de tentar descobrir se uma ação está barata ou não, como fluxo de caixa descontado, que eu uso bastante, ou sistema de dividendos descontados, modelo de Gordon, por exemplo, que a gente aprende quando vira analista. Tem gente que usa uma métrica também chamada preço-valor patrimonial, é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação, é o número expressado pelo PVPA, correspondente ao preço de uma ação, dividido então pelo valor patrimonial, corresponde a ela. O valor patrimonial ele é tudo que a empresa possui, né? Que tem marca, fábrica, materiais, veículos, terrenos, ou seja, esse indicador o quanto mostra, né, quanto os investidores são dispostos a pagar pelo patrimônio líquido da empresa. Quando o PVPA ele é igual a 1, quer dizer que os investidores estão pagando um valor próximo ao justo, entre aspas, né? Pelo menos ele é considerando o valor patrimonial. Seguindo essa lógica, quando ele está acima de 1, a empresa está mais cara, com ágio. E quando ele está abaixo de 1, é possível afirmar que pelo menos dessa perspectiva estaria com desconto. Uma coisa interessante é que os fundos imobiliários eles possuem essa relação preço-valor patrimonial e que facilita para estar buscando, né? Por quê, né? Porque uma empresa ela pode estar gerando um valor muito grande com uma inovação, um novo produto que não dependa necessariamente do patrimônio líquido, mas os imóveis eles são muito mais, digamos assim, previsíveis. Dificilmente o preço deles para ou vai desabar. Por isso, no caso dos fundos imobiliários, cujos patrimônios são basicamente imóveis e título de dívida imobiliária, o índice preço-PVP nos dá uma visão mais clara de desconto. E, portanto, quando um FI está com preço-valor patrimonial abaixo de 1, já é um bom indício que ele esteja barato. Se só essa explicação já valeu um like, né? E a parte dos dividendos? Essa é muito mais simples. Dividendos altos, eles são dividendos que te remuneram bem mesmo em momentos de alta Selic, né, da taxa Selic nas alturas como agora, o momento atual.
e enquanto ainda mantém o potencial da renda variável, porém bons dividendos, especialmente em FIs, eles são muito mais do que isso, eles também são regulares. Não adianta um FI pagar muito uma vez, porque vendeu um prédio, e depois voltar a pagar pouco. Por isso, ao procurar FIs com bons dividendos, é importante verificar se eles são estáveis, se eles são recorrentes, se esse pagamento é normal, não é algo não recorrente. Isso através do histórico. Por exemplo, o KNCR 11, que eu mostrei, ele tem uma regularidade e inclusive um grande crescimento nos últimos anos. Lembre-se de verificar isso nos seus FIs. Agora, que você está alinhado com isso, a gente vai ao segundo FI barato, com bons dividendos de hoje. É o fundo BTLG11, o BTG Pactual Logística, BTLG11, fundo de tijolo, linkado obviamente ao nome, já diz logística. E o que ele investe? Uma grande quantidade de galpões logísticos, e eles são espalhados, esses imóveis, em 6 estados diferentes. O dividend yield dos últimos 12 meses foi de 9,16%, não foi tão alto, mas ainda interessante. Preço-valor patrimonial 0,99 vezes, um pouquinho abaixo do valor justo. Lembrando, novamente, isso não é uma recomendação de investimentos, eu apenas estou mostrando ativos que eu, para minha carteira pessoal, acho importantes, explicando mais sobre eles. Terceiro FI de hoje é o HCFA 11, HCI, Ativos Financeiros, HCAF11, é um papel investe em CRI, é um mix de CRIs atrelados principalmente ao IPCA, outros FIs de CRIs, de tijolo, também, você pode ver mais no vídeo. Dividend yield dos últimos 12 meses foi de 14,2%, então muito alto. Preço-valor patrimonial 0,9 vezes, ou seja, tem aí cerca de 10% de desconto. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí para mais vídeos de FIs, enquanto que eu mostro o quarto fundo imobiliário de hoje. VCR11 é o Vinci Credit Securities, é um fundo de papel. No que ele investe linkado muito a CRI, uma grande carteira de CRIs tem esse fundo e que é de vários segmentos diferentes, indexados principalmente ao IPCA e tem alguns aí indexados também ao CDI. Dividend yield dos últimos 12 meses foi bem alto, 15,77%, mas tem um paralelo dos anos passados para esses primeiros meses. Preço-valor patrimonial de 0,90 vezes, porque o quê? Por que eu mencionei 3 FI de papel? E porque antes de mostrar o quinto e último FI, você deve ter notado a prevalência de fundos imobiliários de papel nessa última lista, na minha lista, Não é? Então, dos 4 FIs que eu te mostrei aqui, investi majoritariamente em CRIs. E isso não é por acidente. No momento, os fundos imobiliários de CRIs eles estão com altos rendimentos. Isso se deve aos indexadores, ou seja, os definidores da rentabilidade das CRIs, das quais esses fundos investem. Quase todos os CRIs desses FIs rendem CDI e algo, por exemplo, IPCA, mais algo percentual. E o CDI está alto, devido à taxa de juros elevados no Brasil. Como o CDI está sempre bem próximo da Selic, ele deve se manter elevado um pouquinho aí por mais um tempo, e a nossa taxa de juros, enquanto tiver, permanecer alta, que deve ser ainda por um período de tempo. No momento o CDI está próximo, 13,65%, o IPCA também está alto, em torno de 6, 7%, mas ele segue caindo, começou a cair. Mesmo tendo contratos ajustados por IPCA e GPM, essa alta de dividendos nem sempre se traduz de uma maneira rápida para FIs de tijolo, porque eles são mais sensíveis à mudança dos juros e devem ter um cenário positivo quando se iniciar o movimento de queda estrutural da taxa Selic. Com essa explicação, eu posso mostrar para você o quinto e o último FI de hoje, HSML11, HCI Malls. É um fundo de tijolo, é um fundo que investe em shoppings. Ele tem 7 shoppings diferentes presentes no estado de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Alagoas e Acre. O dividend yield dos últimos 12 meses foi de 9,49%, preço-valor patrimonial de 0,91 vezes. E com isso eu encerro aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Caso tenha o interesse de investir em uma carteira de fundos imobiliários, eu aproveito para deixar também uma sugestão, uma abertura. A Esperato, que é uma empresa que eu participo, temos um time de profissionais de investimentos prontos para te ajudar a colocar seu dinheiro para trabalhar da forma certa, seja em fundos imobiliários ou em outros investimentos. Basta apertar no primeiro link da descrição para falar conosco e nos vemos no próximo vídeo.